Boa tarde a todos, a todas. Mais uma live de prosa criminal. Hoje, com a ilustre presença do presidente da 22ª subseção da OAB, Dr. Henry Atik, que já está aqui conosco. Vamos falar de um tema muito importante. Deixa eu chamá-lo aqui. Esperar ele entrar. Vamos guardar. Dr. Paulo, Dr. Luciano Macri. Estamos. Vamos ver se ele já chamou. O Luciano Macri já entrou. Dr. Paulo. Aqui agora. Ilustre. Luciano Macri. Neto. Rapaz, quanta honra. Novamente. Caríssimo! Tê-lo aqui, doutor. Você sabe que eu espero essa quarta-feira ansioso, né? Ah, é? Eu espero. É sempre bom vê-lo, meu amigo. Vamos ver aqui. A recíproca é verdadeira, viu, meu caro? As quartas-feiras são sempre maravilhosas e aconchegantes com os criminalistas aqui de plantão, nessa prosa criminal. Quase cometo um ato falho aqui. Ô, doutor, você, como sempre, muito elegante, né? Opa, cara, eu tenho uma bronquite desde criança e nesse friozinho eu não posso bobear. Faz um friozinho, eu já me encapoto inteiro e eu gosto do frio, entendeu? Mas eu gosto desse negócio do chazinho, da bolachinha, da véia vitoriana. Eu sou uma véia vitoriana. Eu nasci para o frio. Eu gosto mesmo do frio. Professor Paulo, tudo em ordem? E aí, pessoal, tudo em ordem? Como é que vocês estão? Eu estou falando com o nosso convidado aqui para ele clicar na câmera. Vamos ver se ele vai... Grande Paulo. Tudo certo, Macri? Maravilha, graças a Deus. E Vossa Excelência? Ah, tô ótimo. Com esse friozinho, melhor ainda, né, cara? Show de bola. Deixa eu só ver. Eu tô todo encapotado aqui, cara. Eu não posso marcar com friozinho, não, que eu pego uma bronquite. Apesar de eu ser muito mais velho que todos vocês aí, né? Ô, Paulo, você tem o contato aí do... Aqui, chamou. Agora vai. Agora vai. Vamos começar. Hoje temos nosso professor Henry Atik, hein? Hoje... Olá, presidente. Como vai? E aí, tudo bem? Boa tarde. Me ouvem bem? Opa, agora sim. Vocês me permitem escorar o meu celular aqui, que o peso ficou tão grande aqui, que eu acho que vai cair da mesa, viu? Só se for o peso da balança, né? Professor Henry, é um prazer tê-lo aqui, é uma honra pela pessoa que você é, pelo que você representa e pela humildade que é Vossa Excelência, viu? Eu tenho profundo apreço e eu não me canso de externar isso. E todos sabem disso, viu? Eu que agradeço esse honroso convite para participar aqui dessa prosa criminal e eu que me sinto, nesse momento, atuado, não é? Por tantas cabeças aqui brilhantes, como a sua, não é? Nosso anfitrião, Dr. Robson, aqui agradeço mais convite, mas meu querido amigo, professor Paulo Yunes, aqui também, bem como nosso querido amigo também, Luciano Macri. Eu estou aqui com aos lençóis. Legal.
Legal. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né, professor? A prisão em segunda instância, apesar de da gente ter algumas decisões nesse sentido, o professor tem bastante divergência, assim como o Paulo, nós conversamos bastante sobre isso. Né, Paulo? Queria que o Paulo Sim. falasse um pouquinho sobre isso. Não, sabe o que acontece? Hoje a gente está recebendo o presidente da OAB de São José do Rio Preto aqui. Então é uma honra para nós todos, né, aqui do Prosa Criminal. E sempre lembrando que é uma prosa, viu, Henry? Não se exige nenhuma formalidade aqui, apesar de todos nós estarmos devidamente trajados, né? Eu estou sem gravata, mas aí já é uma marca registrada nossa, né? O Henry, sabe o que eu achei interessante outro dia? Eu assisti uma live do Henrique Casseb, amigo nosso, né, professor de constitucional também, com o Pedro Quintino. E ele começou a live assim, Pedro, eu tinha uma inveja dos professores de direito penal na faculdade, porque eles comentavam os casos que aconteciam, né, todos os dias, nos noticiários, com os alunos, etc. e tal, e a gente não tinha nada para comentar em sala de aula, só ficava ali na doutrina, né, aquela aula dialética puramente teórica, e eu achei isso muito interessante, essa observação dele. E acredito que agora, né, mais do que ninguém, os professores de direito constitucional têm muito tema para discutir, né? E um dos temas é exatamente esse, né, Henrique, que foi muito debatido já, inclusive na nossa Suprema Corte, né? E o mais interessante, com modificações bastante recentes, né? O que gera, de alguma forma, algum descrédito à população, né? Principalmente ao leigo, né? Que não conhece tecnicamente o assunto. Mas um outro ponto também que certamente você vai desenvolver aqui com a gente é essa visão constitucional, né, do direito hoje. Esse constitucionalismo que, para nós, atuantes no dia a dia, a gente vê que é marcante, né, em todas as disciplinas jurídicas, né, em todos os ramos do direito. Então, o direito constitucional ele veio com tudo, né, para cima dos ramos do direito e vem permeando aí essa sua aplicação, a aplicação desses temas bastante pontuais no dia a dia, né? E vamos um pouco mais além, né? Como o próprio André Valim e o nosso amigo lá de constitucional, o Bertini, né? Pontuaram aqui também, hoje um recurso muito importante para o advogado, para a advogada, né? É, sem dúvida nenhuma, buscar os tratados internacionais, buscar os pactos, né? Dos quais somos signatários, porque, queira ou não, ali a gente encontra também toda uma principiologia e normas, principalmente de cunho de direito fundamental, para a gente poder trabalhar no nosso dia a dia. Mas a palavra é sua, meu amigo. Obrigado aí pela presença, viu? Rapaz, eu que agradeço e penso que esse formato aqui talvez o mais agradável mesmo, ponto, como você colocou, meu caro. Apesar de estarmos todos nós no nosso dia a dia da nossa profissão exige isso, né? Mas é uma prosa, o próprio nome e debater nesse sentido, se a gente for bater papo sobre tudo isso que você aí nessa sua fala inicial, pode ir para algum bar, abrir o vídeo, conversando sobre constitucionalização do direito, né? E aconteceu, e ainda acontece, né? Em especial, a possibilidade de rechaçar a situação de falsidade que nós tivemos no regime militar, né? A ideia da constitucionalização do direito, basicamente, se pautou, claro, não tão simples assim, mas como nós estamos numa prosa, vamos botar na Constituição, hoje tem puro, né? Então é melhor a gente prever na Constituição, que é rígida, portanto tem um processo de alteração complexo do que o da lei ordinária, porque aí a gente dá uma certa segurança jurídica. Alguém falou que meu som está ruim aqui. Será que está ruim mesmo ou vocês estão me ouvindo bem?
Ele tá dando uma cortadinha, Henry, mas parece que agora melhorou. Agora no final, Tá, parece ok. que melhorou. Me dê um toque aí para eu não ficar falando sozinho aqui também. Não, perfeito. Então, tá mudo o Dr. Robson para mim também. O Robson tá mudo. Tá me ouvindo? Agora sim. Professor, o fato de, o que eu costumo dizer muito, o fato de ser uma prosa, então a gente fica meio assim, tá falando sozinho, aqui não tem problema, aqui falou um pouquinho sozinho, deu trava, porque nós estamos, a internet ela está evoluindo bastante, mas às vezes trava. Então, como é uma prosa e a gente não tem intenção de aprofundar, então eu acho que não tem problema, viu, professor? Mas agora acho que melhorou. Tá bom, depois vocês me deem um toque aí, mas eu vou evitar falar demais, então. Mas eu estava considerando, o Paulo falou um pouco sobre constitucionalização do direito, né? E tem que pegar a área de direito constitucional, muito em razão da necessidade de incluso segurança jurídica para as normas e, portanto, a gente foi colocando tudo na Constituição nesse momento da Assembleia Nacional Constituinte e democratização do país, né? Aí o Paulo falou também um pouquinho sobre a questão do tema central aqui, das mudanças que nós temos nesse né, tão polêmico, na minha opinião, não deveria ser, mas estou aqui aberto a debater se a minha visão é muito simples, mas a questão da possibilidade ou não de se levar, né, o cidadão ao cárcere, né, após a sentença penal condenatória de segundo grau, né, portanto, de um órgão colegiado. E ainda o Paulo brincou com relação aqui aos exemplos práticos, né? Antigamente, quando fazia mestrado, doutorado, parecia algo tão abstrato, né? E agora, nos últimos anos, nós vivenciamos uma série de exemplos práticos, né? Nós vivenciamos impeachment, nós vivenciamos intervenção federal. Eu pensava que intervenção federal eu nunca fosse dar um exemplo prático, sempre ia ficar na teoria. Nós tivemos discussão quanto a extradições, né? Extradição por crime político ou não, de brasileiro nato ou não. Nós tivemos uma série de debates, né? Morte de candidato a presidente da República. Quase batemos na trave de vivenciar uma eleição indireta no Brasil, né? Afinal de contas, com o Joesley Day, né? Depois do impeachment da Dilma, e quando vazaram aquelas gravações lá do presidente Michel Temer, se ele sofre um impeachment, escolhe o novo presidente da República ou o Congresso Nacional, de forma indireta. Então, nós estamos registrados. E um outro que eu achei que eu nunca fosse falar, nosso tema, é o indústria. Mas agora, até isso aconteceu. Mais um. O professor, deixa eu perguntar. Na posição do professor, hoje, nós pensando, a gente pensando que existe uma forma de analisar a prisão em segunda instância, caso a caso, como é que a gente deve ver isso? Tá. A minha visão é a seguinte, né? E aí você comentou no começo da sua apresentação, e o Paulo Yunis também. Então, que vem sendo modificada, inclusive, no momento pré-Constituição de 88. Esses debates não são de hoje, né? Desde lá do momento anterior ao surgimento do Código de Processo Penal, até do Código de Processo Civil, que não deveria ter muita influência, teve influência nesse debate anterior. Para fazer um recorte e pautar, portanto, o nosso atual constitucional, só na nossa experiência constitucional de 88 para cá, nós já tivemos 4 alterações nessa compreensão. E nós tivemos assim,
pode prender, pode prender, pode prender, não pode prender. Né? E hoje a gente está aí com um quórum que não traz nenhuma segurança jurídica, afinal de contas, a decisão foi por 6-5. Né? Então, sabemos aí que qualquer cabeça que alterar o entendimento, mudamos de novo, né, essa questão. E aí, o que me parece? Aí eu me permito aqui fazer a leitura do dispositivo constitucional que menciona essa questão. Nós temos que, primeiro, contextualizar o dispositivo. Ele está localizado no famoso artigo 5º da Constituição, não é? O grande repositório de direitos e garantias fundamentais. Então, é assim. Como é que a gente interpreta o direito fundamental? A gente interpreta o direito fundamental sempre da maneira mais benéfica para o indivíduo, mais benéfica para o cidadão. Isso é pacífico. Bom, e aí nós temos dentro desse repositório a seguinte posição, a seguinte colocação no inciso 57, que é o que trata do assunto. Ele diz literalmente: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aqui nós temos a primeira questão que sempre eu vejo ser abordada, né? O que é trânsito em julgado? Num primeiro momento deveria ser alguma coisa simples, mas nem sempre há interpretação do que é trânsito em julgado é tão simples assim, afinal de contas, nós temos trânsito em julgado material, trânsito em julgado formal. Então, o que a Constituição está falando aqui? Me parece que a interpretação é simples. Por quê? Porque eu preciso interpretar a expressão aqui, trânsito em julgado, da maneira mais favorável ao cidadão. Então, eu sei que existe toda uma teoria sobre o que é trânsito em julgado. Mas, aqui, não é, como nós estamos interpretando o artigo 5º da Constituição Federal, me parece que isso aqui tem que ser levado à maneira mais positiva, mais benéfica, mais protetiva ao cidadão, ao indivíduo. Então, me parece que essa é a primeira ponderação importante da gente fazer nesse assunto especificamente falando. E mais ainda, vejam que interessante, a fala que ninguém será considerado culpado. Não é, a Constituição não está dizendo que eu não posso prender antes do trânsito em julgado. O passo é anterior. A Constituição está dizendo que ninguém é culpado antes do trânsito em julgado. Vejam só, como é que eu posso prender alguém que não é considerado culpado? Claro, aqui nós não estamos falando, eu ficaria mudo e ouviria vocês três sobre as questões das prisões cautelares e etc. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de questão definitiva. Como é que eu posso prender, como é que eu posso levar ao cárcere após o julgamento de segundo grau alguém que sequer pode ser considerado culpado? E aí alguns dizem assim, não, olha, após o julgamento colegiado, a presunção de inocência se transforma em presunção de culpabilidade. Mas, cara, a própria Constituição está dizendo que não. Afinal de contas, ela diz que ele será considerado culpado. Então, não dá interpretação, na minha opinião, porque a Constituição é muito clara e ainda assim, sendo que não tem margem interpretativa, se a gente a dicção é positiva e se a gente olhar a localização constitucional dele, de novo, no rol dos direitos fundamentais, parece que não. Parece que, se não é culpado, não pode ser levado ao cárcere. Já um pouco falar sobre questões de impunidade aí que envolvem isso. O Henry, é interessante você fazer essa ótica, né, ou trazer essa ótica para a gente, porque quem conhece o assunto, ou pelo menos teve algum acesso, né, o estudante, o advogado, etc. e tal, ele pode estar se perguntando como é que voltaria esse assunto atualmente se já foi declarada a constitucionalidade do 283 lá do CPP, né? E, portanto, o que seria discutível ainda sobre esse assunto, né? Para os procedimentais mesmo. Exato. Ah, perfeito. O assunto já pairou, não é, na nossa Suprema Corte, como a gente falou, várias vezes. Só nesse atual regime constitucional, esse entendimento já foi modificado várias vezes.
nada impede que nós tenhamos aí, de novo, um habeas corpus, um recurso extraordinário, uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, que leve esse debate de novo ao Supremo Tribunal Federal, e quando não é, decidiu pela constitucionalidade do 285-PP, o fez por 6-5, e hoje, esse julgamento para cá, nós já temos 2 ministros diferentes, é de que nós tenhamos de novo, não é? Uma nova análise dessa questão, e essa modificação aconteça, não é? Desse entendimento no Supremo Tribunal Federal. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Não deveria acontecer com tamanha facilidade, né? Afinal de contas, traz uma insegurança jurídica muito grande. Mas aí também abre margem para um outro debate longo, né? Afinal de contas, infelizmente, aqui nem pendendo para nenhum lado, nem para o outro, acho que o que a gente tem presenciado de degladiação de poderes, ou 3, não sei, não tem um certo e não tem um errado. Mas a verdade é que hoje o Supremo Tribunal Federal tem atuado, né, e tem realizado alguns julgamentos, algumas ordens que me parecem causar uma insegurança jurídica muito grande, e me parece que nesse aqui da prisão em segunda instância, como se costuma chamar, né, esse assunto, me parece que é mais um momento desses. Entendi. Realmente, essa volatilidade, né, esse acesso, né, ao judiciário aí com bastante facilidade, apesar de última trincheira, né, vem gerando segurança jurídica muito grande, né? E quando se trata de temas assim que são bastante sensíveis, isso realmente acaba causando, né, na mídia, a ideia de que é preciso estabelecer 2 lados, né? Preciso que se estabeleça 2 lados, né? E isso gera uma insegurança mesmo, né? Mas, voltando lá ao último julgamento, que foi em 2019, nós tivemos algumas modificações, né? Na verdade, pouquíssimas, né? Modificações que acabaram alterando aquela decisão de 2016, né? E a gente vê, por exemplo, o ministro Fachin levantando o argumento, e ele foi favorável à prisão em segunda instância, o argumento de uma limitação, né, no âmbito de análise do recurso especial e do recurso extraordinário, justificando a possibilidade dessa prisão acontecer em segunda instância, apesar da não ocorrência do trânsito em julgamento, né, dizendo que, na verdade, sustentando a ideia de que não se discute mais uma matéria fática nestas instâncias superiores, né? Esse é um argumento bastante interessante, né? O que você acha desse posicionamento? Eu concordo, Paulo, com essa ponderação leva aí a uma reflexão, no mínimo, né, sobre esse debate. Fico contente de você ter levantado essa bola, porque eu tenho a impressão, e aí, obviamente, provado aí todo o entendimento que essa beleza da nossa ciência, né? Afinal de contas, o direito de ciência absolutamente interpretativa. E só por isso nós 4 estamos aqui hoje, afinal de contas, se não existisse a necessidade de interpretação, qualquer robô, qualquer algoritmo, qualquer computador aí celular poderia fazer o nosso papel. Portanto, graças e rendo aqui homenagens à interpretação. E, obviamente, totalmente aqueles que interpretam a questão de outra maneira. Me parece que esse exercício interpretativo que o ministro fez nesse seu voto, muito elegante, muito bem fundamentado e ponderado, mas me parece, Paulo, que é uma situação que eu costumo dizer para os nossos alunos, que no Brasil a gente fica procurando resolver um problema, criando outro problema. É essa a sensação que eu tenho.
debruçou, fez toda ali uma inteligência e uma interpretação do dispositivo, no sentido de, talvez, tentar fundamentar uma forma, me parece que no fundo o esforço dele foi esse, tentar fundamentar que nós precisamos, de alguma forma, diminuir a impunidade no nosso país e, portanto, precisamos, de fato, levar as pessoas condenadas logo ao cárcere. Me parece que tudo que ele ponderou na avaliação dele é verdadeira. Né? Afinal de contas, como ele colocou, no recurso especial, no recurso extraordinário, nós não vamos mais debater questão fática, são outras questões pontuais que podem ser aventadas, é muito específico, tanto é que a maioria dos processos não chegam ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, mais ou menos, né? Julgam bastante coisa se a gente comparar com as realidades de outras cortes superiores. Mas me parece, meu amigo, que ele fez toda uma fundamentação processual do que pode ser ou não pode ser discutido no recurso especial e no recurso extraordinário. Mas não me parece que ele venceu a questão do trânsito em julgado. Porque, de fato, no recurso especial e no recurso extraordinário, não se podem debater as questões que ele aventou. Tá bom, mas antes disso, transita em julgado ou não? Né? E aí, de novo, eu volto para aquela questão, que a interpretação de um direito de uma garantia fundamental tem que ser a mais favorável para o cidadão, e no caso aqui, para o réu. Né? E, portanto, me parece que a argumentação dele está correta, mas ele não está correto quanto ao que nós estamos discutindo. Me parece que nós estamos discutindo outra coisa. Né? O que ele falou é verdade, mas me parece que nós estamos discutindo um outro assunto. E eu entendo esse afã de nós inocentarmos aqueles que o merecem e de nós condenarmos e aquele que transgrediu a lei responda por isso. Eu sou um enorme defensor disso. Então, né, às vezes eu começo a debater esse assunto e aí acaba me perguntando, então, se eu sou a favor da impunidade. De forma alguma, eu sou a favor da impunidade. O que me parece, de novo, é que nós buscamos resolver um problema criando outro. Então, qual é o problema que nós temos que atacar? Nós temos que atacar a ineficiência do Poder Judiciário. Nós temos que atacar a morosidade do Poder Judiciário. Nós temos que atacar o rito processual, que tem um monte de recursos, que tem um monte de questões, para que esse trânsito em julgado ocorra mais cedo, ocorra mais rápido. Eu não sou contra isso. Quem dera, o ideal, esse trânsito em julgado fosse alcançado em 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, depois de todo o trâmite processual dos recursos. Esse seria o mundo ideal. Né? Então, me parece que é isso que temos que buscar. Me parece que esse problema tem que ser resolvido de outra forma, não interpretando a Constituição e fazendo essa interpretação elástica da Constituição quando ela não permite. É claro que, muitas vezes, a norma permite a interpretação mais elástica. Mas me parece, e obviamente eu aqui estou muito longe de ser o dono da razão, né? Mas me parece que nesse caso é muito claro que ninguém pode ser considerado culpado pelo trânsito julgado, e mesmo que ainda tenham apenas recurso especial, recurso extraordinário, nós não podemos considerar a pessoa culpada, afinal de contas, não houve o trânsito julgado. Não, é bem isso mesmo, Henry. Eu concordo plenamente contigo. Você vê que, ao invés de cortar na própria carne, né, que você falou aí da morosidade, né, vamos buscar aí uma saída mais sociológica, né, mais antropológica, etc. e tal. Foi o que, me parece, o Barroso também buscou, né? Ele começa, e na verdade ele acentua bastante a questão de crimes de pobre e crimes de ricos, né? Então ele traz uma questão sociológica aí, que é muito interessante, e ele é muito bom para envolver esse tipo de reflexão, né? Uma pessoa muito culta, né? Mas também fugiu da questão do trânsito em julgado. Mas vamos mudar um pouco aqui a nossa prosa. Vou passar para o nosso mais velho aqui, viu, Henry? Que é o nosso Luciano Macri aqui. Vamos ver o que ele tem para prosear com a gente aí.
Ele é considerado o homem do Caríssimo, debate. caríssimo presidente, que prazer estar falando contigo. É sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso canal do Prosa Criminal. Primeiro, parabenizando aí pela presidência que vem conduzindo a nossa instituição, a nossa honrada instituição da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na subseção de São José do Rio Preto. Conte sempre conosco aqui, ombreando a nossa Ordem dos Advogados. E assim, é um tema muito delicado, né? A gente que milita nesta área da seara criminal está, sobretudo, nos deparando aí no fronte do Tribunal do Júri, né? Tendo aí os crimes contra a vida, sobretudo, essa situação que nos assola cada vez mais complicado, né? Mas o que me indigna mais é ver a nossa situação carcerária. Nós estamos aí passando mais de 800 mil presos, né? E continuamos aumentando este volume carcerário. Desde a época da Revolução Francesa, onde já se buscava a democracia, com Danton tendo sua cabeça cortada pela famigerada guilhotina, em que fala a Robespierre que o próximo será você, né? E durou pouco tempo para ver sua cabeça rolada também. E que os advogados que tomem cuidado, porque as suas línguas serão cortadas, né? São os primeiros a terem suas línguas cortadas. Mas o que podemos fazer, meu caro presidente e caríssimo advogado, para estar militando nesta área como advogados? Qual que é o nosso papel aí para mudar essa jurisprudência? O que você poderia sugerir para a gente estar lutando para mudar essa vertente aí? Qual que seria o nosso papel? O que você poderia dar de incentivo a esses jovens advogados? É um pedido de socorro e uma orientação. Tudo bem, meu amigo Luciano Macri? Boa tarde. Tinha te cumprimentado já no começo, mas para mim o privilégio é enorme poder estar aqui, além do Robson e contigo. Essa semana você vai receber uma ligação minha, viu? Porque você não pensa que você vai ficar de fora do trabalho, não. Você vai estar com a gente e já aqui em público ao vivo, eu estou lhe conclamando e não ação como resposta. Mas nós vamos falar nessa ligação logo menos, tá bom, amigo? Meu caro, primeiro, prazer falar contigo, ainda mais com todo esse conhecimento e trazendo como introdução já a própria Revolução Francesa, né? E aí eu me permito pegar um gancho no que você inicialmente falou e cumprimentar aqui efusivamente a advocacia criminal. Eu que não faço a área criminal no meu escritório, não tenho vocação para ela, afinal de contas, eu acho que talvez de todas as áreas do direito, ou certamente de todas as áreas do direito, é a que demanda maior vocação, né? Tem que saudar todos aqueles e todas aquelas que atuam nessa área, afinal de contas,
Muitas vezes, inclusive, a advocacia criminalista acaba sendo mal interpretada por ignorância, mas mal interpretada. E, portanto, a gente tem que celebrar muito o fato de termos aí pessoas inteligentes, capacitadas e que tenham o coração inclinado para atuar por eles, que na grande maioria das vezes, em especial em países, e aí a gente fala, né, em desenvolvimento. Desde que eu estou na escola, o Brasil é um país em desenvolvimento. Quando é que esse desenvolvimento vai chegar? Então, em países subdesenvolvidos, a verdade é essa, cada vez mais pobres, acabam, infelizmente, cometendo um erro e, às vezes, são, pelo Estado, punidos com uma mão muito mais pesada se tivessem uma outra realidade, infelizmente, nós temos que dizer, social. E, portanto, aqui eu celebro, com todas as minhas forças, a advocacia criminal, por desenvolver esse papel tão importante de estar ao lado do cidadão, da cidadã, num dos momentos, talvez no momento que eles estão mais fragilizados, e ameaçados na sua liberdade. Portanto, eu os cumprimento com toda energia e com todo o carinho. E aí, caminhando para a tua pergunta, centralmente, que não é nada fácil de responder, mas enquanto você falava, o que me ocorreu na sua fala são as reformas, né? O Brasil é um país carente de reformas. Então, nós tivemos aí uma reforma previdenciária recentemente, que não sei se foi boa ou não sei se resolveu o problema ou não. Nós tivemos uma reforma trabalhista também, meio torta, que também hoje está sendo já bastante criticada, que eu não sei se também resolveu o problema ou não. Mas nós temos outras que são muito mais fundamentais. Então, um pouquinho mais ligada à minha área de atuação, a reforma tributária. Eu vejo falarem tanto, né, que a reforma tributária é tão importante. Será que a reforma tributária é tão importante mesmo? Será que o problema do Brasil é esse? Claro, podemos simplificar um pouco o sistema, podemos, mas e aí? A carga tributária vai cair, os empresários vão ter uma economia enorme, igual a reforma trabalhista ia gerar empregos e não gerou nada. Eu tenho minhas dúvidas. E, por outro lado, nós temos duas reformas que são fundamentais e que a gente não escuta falar. Não é? A reforma administrativa, na verdade, de vez em quando a gente até escuta falar de reforma administrativa, mas aí é só para mexer com a remuneração dos servidores públicos. E não me parece que só esse problema. Pode ser que nós tenhamos esse problema? Pode ser que tenhamos. Mas me parece que a reforma administrativa tem que ser muito mais ampla e profunda. E, em especial, a reforma política. Não é? A gente nunca escuta falar, e me parece que essa é a reforma fundamental. Não é? Então, o que nós podemos fazer? Né? Nós podemos, ainda mais num ano como esse, pensar bem lá em outubro, né? Em quem que a gente vai votar, em quem que a gente vai escolher, o que a gente quer para os rumos do país nesse momento. Né? Nós temos aí, de 4 em 4 anos, a oportunidade de olhar um pouquinho para os rumos que nós queremos, nacionalmente falando, estadualmente falando, e depois também a oportunidade de fazer isso para o município. Esse ano nós temos essa oportunidade de fazer isso rumos no nosso país. Né? E me parece que a gente precisa pensar nisso com bastante cuidado. Então vamos falar assim daqueles que não gostam do Supremo Tribunal Federal. Bom, tá bom. Ninguém nunca discute como é nomeado o ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal tem um cargo vitalício, que ele só vai sair de lá com a aposentadoria compulsória, que a gente chama de expulsória, né? E, portanto, vai ficar lá até 75 anos. Vocês vão diminuir para 70, aumentar para 80, mas, enfim, tem ministro que fica na corte 15, 20, 25 anos, até mais que isso. Isso é de fato razoável? Será que é isso que nós queremos? Então, me parece que tem alguns caminhos, e me parece que, especialmente, esse caminho da reforma política, que passa por uma boa escolha eleitoral, me parece que é um que a gente tem que prestar bastante atenção. Certo.
Muito obrigado, maravilha. Essa é uma boa dica aí para iniciar. E as jurisprudências, a gente sempre lutando também para modificar jurisprudências, né? Eu acho que não aceitar de braços cruzados as decisões, sempre estar lutando, né, para modificar essas jurisprudências e tentando fazer jurisprudência. Porque, afinal, quem faz a jurisprudência é o próprio advogado, né? Somos nós que fazemos as jurisprudências. Sem dúvida nenhuma. Esse é um outro caminho importantíssimo e os advogados criminalistas têm isso nas suas veias, né? O fato de serem combativos, aguerridos, né? Nós temos que usar todos os instrumentos que nós temos e, ao mesmo tempo, a nossa inteligência e sermos criativos, né? E essa frase não é minha, essa frase já é super lugar comum. O primeiro juiz da causa é o advogado, né? Nós vamos levar lá para o judiciário as questões e muitas vezes, né, aquilo que é noticiado, como, olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu aquilo, o STJ entendeu isso. Na verdade, deve ser mencionado, né? O doutor Luciano Macri levou essa tese ao Supremo Tribunal Federal, que acolheu a tese do doutor Luciano Macri, combatida pelo doutor Paulo Yuri, e decidiu isso. Porque, na final de contas, quem construiu a jurisprudência, na grande maioria das vezes, foi uma advogada, foi um advogado. E, portanto, claro, trabalhar sem abaixar a cabeça, trabalhar de forma dedicada, trabalhar de forma inteligente, de forma criativa, para modificar isso. Afinal de contas, alguém levou isso ao tribunal antes de virar jurisprudência. Temos uma Constituição garantista de 88, um Código de Processo Penal de um período ditatorial de 41, né? Um Código de Processo Penal também, né? Tudo inspirado em períodos ditatoriais do exterior, de códigos de processos penais de Rocco, italianos, etc., e que foram introduzidos para o Brasil, e aí começam a se reformar de uma tal forma, de uma Constituição garantista posterior, né, que fica uma coxa de retalhos, né, e aí trazem institutos de fora, querendo implementar, quer dizer, vira um balaio de gato. Exatamente. E o pior não é isso, né? O pior é que, além de tudo isso que você falou, que é 100% verdade, a falta de critério, né? Então, quando me interessa, eu aplico um instituto. Quando não me interessa, eu aplico outro instituto. E muitas vezes para casos muito semelhantes. E aí, isso é bastante arriscado. E aí, nós certamente podemos fazer muitas críticas subjetivas mesmo que nós temos no Poder Judiciário, em especial quando nós falamos de cortes superiores, né? Hoje, se a gente pensar só no mais básico, né? A gente pensar em juízo de admissibilidade, o que sobe para o TJ e para o STF? O que eles querem. Quando eles querem, não importa se tem que discutir prova, se não tem que discutir prova, sobe. Quando eles não querem, não sobe. A verdade é essa. O Luciano Macri tocou num ponto primordial, e o professor Henry também. O advogado, eu falo, todas as vezes que eu falo aqui, eu digo que o advogado, a partir do momento que ele se torna patrono e a partir do momento que ele acredita em um posicionamento diferente, o Macri sabe de algumas teses, cabe ao advogado elaborar, trabalhar para que ela seja mudada. O que traz uma instabilidade, o que traz uma insegurança, é justamente o que nós estávamos falando no início. Nós temos uma votação apertadíssima quanto à prisão em segunda instância, e nós temos posicionamentos no sentido em que caso a caso, exatamente esse o nome. E aí, quando eu falo caso a caso, então, quando eu vou falar para uma família, olha,
tribunal de júri, saiu lá, condenação em segunda instância, vai preso. É caso ou não é caso? E aí cabe ao advogado novamente analisar o caso com base no entendimento dos ministros, com base no entendimento do STJ, com base em números julgados para você subir o recurso e ainda não só subir o recurso, como o professor Henry disse, a gente tem que ainda rezar, fazer todos os malabarismos possíveis para que esse recurso especial consiga subir e para que esse recurso extraordinário consiga subir, né? Além das enormes peculiaridades que nós vemos, que o bem pontuou. Às vezes sobe um recurso que você acha que nunca iria subir e às vezes não sobe um recurso que você fundamentou de uma forma ímpar, né? Então, essa insegurança, o professor, é que na minha opinião, acho que a gente precisa mudar, né? Esse posicionamento que uma hora de uma forma e outra hora de outra forma. Nós temos um Brasil muito grande e a gente tem decisões do Distrito Federal e de segunda instância, decisões do Pernambuco, decisões de vários locais em que são totalmente distantes do STF, da STJ. Então, é essa insegurança que traz mais trabalho para o advogado criminalista, que, né, conforme o professor disse, tem que ter vocação. Se não tiver vocação, não vai conseguir. Eu acho que na minha opinião, aí, o que o professor acha disso, dessa insegurança quanto aos julgados? Esse é um problema que nós temos também, que parece muito, muito relacionado à falta de estrutura, no primeiro momento, do Poder Judiciário, né? E também ao número absurdo e excessivo de processos que nós temos, né? E, por outro lado, na grande maioria das vezes, isso não é falado, mas tem que ser falado. Nós vemos isso em vários, acho que em todas as localidades, problema de gestão também do próprio magistrado, titular da vara, ou da própria Câmara, ou turma nos tribunais. Tanto é que nós temos, e é super comum a gente encontrar isso, nós temos várias situações em que a gente vai num foro ou no outro, e a gente sabe que uma vara ou outra funciona muito bem, até que, não é, os julgamentos acontecem com um tempo razoável, com uma qualidade adequada, e outras que o processo não anda, que a coisa não sai do lugar. Isso é aqui em Rio Preto, isso é em qualquer outro lugar, isso é na Justiça Estadual, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho. Então, acho que a gente tem uma série de problemas, né? Juízes com dificuldade de gestão, isso é fato. Nós temos um número absurdamente excessivo de processos para o número de magistrados, que é outro fato. Nós temos recursos voltados aí ao Poder Judiciário, o que também dificulta esse trabalho. Me parece que tudo isso e outros fatores, né, aliados causam essa insegurança jurídica. Como nós estamos numa prosa, Dr. Robson, me permite contar um caso, né? Eu tive recentemente, não tão recentemente assim, antes da pandemia, 2016, 2017, um caso curioso da área empresarial, tá? No Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós temos bastante atuação naquele estado, porque é muito próximo, né, aqui de Rio Preto, estão muito mais próximo do estado de Minas do que da capital São Paulo, e, portanto, a gente acaba tendo bastante atuação lá. E curiosamente, um cliente nosso, um empresário, tinha lá, contratou um serviço que não foi prestado, só que esse serviço era escalonado em 2 momentos. E aí o serviço emitiu 2 faturas. Era o mesmo serviço, só que ele emitiu 2 notas fiscais, 2 faturas. Tanto faz, não ia fazer muita diferença prática, mas ele emitiu 2 notas, dividindo o valor do serviço em 2.
E aí, obviamente, meu cliente insatisfeito com a questão, não conseguiu resolver amigavelmente, e aí não pagou, começou a discutir. A empresa levou a questão ao judiciário e nós vamos debater a questão no judiciário. Em um determinado momento, havia uma necessidade de proteção da empresa, um negócio que performa, não comportar qualquer tipo de negativação, apontamento em serviço de proteção ao crédito, protesto, qualquer coisa desse tipo. E, portanto, nós ingressamos com um pedido de liminar para que isso fosse evitado. E o juiz, na primeira instância, não deu. Os dois, curiosamente, isso é um detalhe importante. A outra parte é entrar com um processo só das duas faturas, que na verdade era um serviço só, entrou com duas ações. Isso é importante. Bom, e aí o que nós fizemos? Não conseguimos eliminar no primeiro grau, agravamos para o tribunal. E fui eu fazer sustentação oral no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Bom, mesma Câmara. Só que, como nós sabemos, 3 desembargadores participam do julgamento, só que são 5 desembargadores que compõem cada Câmara. Curiosamente, o relator e o revisor eram diferentes, nos 2 casos. E o terceiro julgador, o mesmo. Os julgamentos foram 1 semana de diferença um do outro, dos agravos. No primeiro, o relator diz, concedo a liminar. O revisor siga o relator e o terceiro juiz siga o relator, que era o mesmo do outro caso. No outro caso, 1 semana depois, idêntico. A única coisa que mudava era o número da fatura. As partes eram as mesmas, o caso era o mesmo, o serviço o mesmo, o valor da fatura, que afinal de contas era um serviço só que estava dividido em 2 faturas. Depois o relator disse, não concedo a liminar. E o revisor, siga o relator e o terceiro julgador. E siga o relator. Em casos absolutamente idênticos. O que isso nos mostra? Né? Estou contando esse caso. Isso mostra literalmente que ele não leu o processo, nenhum nem outro. A verdade é essa. Ele deixou o relator fazer o relatório e julgar e falou assim, eu sigo o relator, se ele disse isso aí, ele está certo, eu vou com ele. Né? Me parece que isso é falta de gestão, mas também é uma sobrecarga, né, que o Poder Judiciário tem. Foi o quê? A gente estava falando de insegurança, que foi a tua colocação. Sim. Né? Toco eu explicar isso para o meu cliente. Não é? 2, ele conseguiu eliminar em um e não conseguiu eliminar no outro. Né? Alguma coisa eu fiz errado, não fiz? Não é possível. Como é que você conseguiu eliminar em um e não conseguiu no outro? Sobra para nós. Né? Explicar a falta de estrutura e muitas vezes a incompetência do Poder Judiciário. Aí ele pergunta para você, doutor, o que aconteceu? Eu vou falar. O Paulo tem um caso também muito emblemático que eu conversei com ele sobre o tema, mas antes de passar para o Paulo, eu vou contar uma situação que ainda está em andamento, em que o mesmo corréu, as mesmas identidades, mesmo caso, são fatos iguais, idênticos. Um conseguiu a continuidade delitiva e o outro não conseguiu. A mesma coisa, não muda em nada. Os mesmos fatos. E aí, como é que você explica para o seu cliente, falar assim, olha, nós estamos tendo problemas para conseguir o mesmo benefício que o amigo dele teve. E aí eu passo para o Paulo sobre uma situação em que, sobre o caso do rapaz da nota promissória, lembra, Paulo? Que o promotor ofereceu a ANPP? Ô, Rob, você não pode fazer isso com a gente, cara. Eu tenho uma certa idade, percebeu aqui, né? E você me coloca numa situação difícil, cara, né? Como é que eu vou lembrar do Rob? Você precisa me lembrar do caso agora. Ficou chato. Ô, professor,
o promotor não queria saber se o seu cliente teve prejuízo, no que se precisava pagar ou não precisava, que está lá nos requisitos, que é restituir o prejuízo. É verdade, é verdade. Absurdo. Agora, O promotor peitou o negócio e falou, não precisa nem restituir. Absurdo, né? a gente está conversando sobre situações que demonstram a insegurança jurídica que o outro levantou, né? Mas a gente tem que lembrar também que a pluralidade de situações é imensa, né? Então, queira ou não, né? Principalmente na nossa área, na área penal, a gente vai encontrar circunstâncias muito próprias, né? Muito peculiares, e aí a gente precisa, de forma, tomar um certo cuidado, porque essa questão, né, do cliente te procurar e te dizer, doutor, o senhor viu uma decisão que saiu agora? Então, lá foi favorável, certamente consegui aqui também, e assim vai. E aí o que acontece? Você não consegue, né, a decisão positiva, e você tem que ao cliente, né? Olha, são semelhantes, mas há características próprias, né? Então, naquele caso ali tem uma falsificação, também ocorreu, ou pelo menos reconheceram a ocorrência de uma falsidade ideológica, não é apenas um estelionato. Então, é difícil, são circunstâncias que acabam trazendo, em cada caso, né, que fica realmente difícil da gente explicar. Agora, quando são situações que não são questões fáticas, aí fica mais difícil para a gente explicar. Porque, por exemplo, eu tenho clientes que você ingressa com o habeas corpus no STJ, em 2 dias sai né? Em 10 dias tem um julgamento de mérito, e tenho clientes que estão há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, aguardando uma decisão de mérito, né? No mesmo STJ. Então, como é que você explica isso para o cliente, né? Ele vira para você e fala assim, doutor, quem tem dinheiro consegue a decisão mais rápida. Então, não tá errado o Barroso, e eu não estou aqui defendendo o Barroso, né? Não é isso. Apesar de eu entender que é uma pessoa muito preparada para o cargo e tem um conhecimento geral muito bom, né? Inclusive, alguns livros dele e acho bastante interessantes. Mas o que acontece? Você trabalhar com uma ideia de crimes para pobres e crimes para ricos, né? Você acaba fugindo do tema central, que é, sem dúvida nenhuma, aí, a questão da presunção de inocência como uma cláusula pétrea, né? E eu entendo, assim como o Henrique, não dá para se fazer interpretação, porque a gente vai barrar no texto constitucional, né? Então, precisamos modificar o texto constitucional. Não dá. Né? Quando se é julgado, não é? O entendimento é bastante pacificado no sentido de que há necessidade de que não seja possível mais se recorrer, né? Trocando em miúdos, falando uma linguagem bem simples, né? Já que é uma prosa, mas é isso. A gente vivencia essa no nosso dia a dia, né? E até a gente ficar um pouco mais calejado, né, para tentar controlar um pouco mais a ansiedade, a gente já ganhou alguns quilos, a gente já clareou os cabelos, né, as barbas, a gente começa a usar boina, né? Então, é assim que funciona, né? Tá certo. Vou tomar uma sopinha agora à noite. É por aí, meus amigos. A prosa tá boa, mas nós temos que andar. Aí a gente faz a seguinte pergunta. Eu vou terminar minha fala falando o seguinte. É possível a execução da pena antes do trânsito julgado ou é possível a prisão do réu antes do trânsito julgado? Ou é possível a prisão do réu em segunda instância? Complicado. Paulo, obrigado, viu, Henry? É uma honra, um prazer e você sabe o carinho que eu tenho por você, fora pelos doutores, o Paulo e o Macri. Macri, a palavra é sua aí.
para a gente... Ô, caríssimo amigo, presidente, professor, hein? É sempre um prazer recebê-lo aqui no Prosa. Está convidado para próximas, viu? É só a gente ter um novo tema aí, já está feito o convite para próximas aí, tá? Muito obrigado pela sua presteza, por estar aqui no nosso humilde espaço para esta prosa deliciosa, viu? Muito obrigado, presidente. Valeu. Imagina, meu amigo, eu que agradeço, para mim é um privilégio e só chamarem eu estou de volta. Isso aí. Presidente, obrigado aí mais uma vez, forte abraço. A gente se encontra daqui a pouco aí na faculdade. E está convidado já para o próximo tema que surgir, né? Já tem um aí de stand-by relacionado à praça, né? O indústria individual, mas certamente vão surgir outros aí, não tenho dúvida. Até as eleições tem muita água para rolar, né, Henrique? Paulão, muito obrigado, meu cara. Eu que agradeço o carinho, a atenção e sempre junto. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Forte abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Rob, obrigado por tudo aí. Obrigado pela possibilidade de participação. Imagina, eu que agradeço, presidente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.